Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora continua sendo o coronavírus, mas sob uma outra perspectiva, ou seja, o que vai acontecer daqui para frente. Comigo no estúdio está o médico infectologista, Dr. Gerson Silosniak. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui e eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender qual é, como eu posso dizer, a gravidade do nosso futuro próximo. Nós vamos inevitavelmente enfrentar o vírus. Não há o que fazer em relação a isso. Não temos como fugir dessa realidade. A ONU mesmo já constatou, é uma pandemia e fim. Temos um problema grave que é a disseminação rápida do vírus, sem que o paciente demonstre sintomas. Isso é simplesmente muito complicado. E em alguns países, como na Itália, por exemplo, houve um pico de contaminação simultâneo muito forte, o que dificultou o atendimento do sistema de saúde. Ou seja, nenhum país do mundo está preparado para uma pandemia grave numa escala dessa proporção. Não há o que fazer. Não existe leito de UTI, não existem, melhor dizendo, leitos de UTI no mundo em volume suficiente para atender tanta gente ao mesmo tempo. Porque as pessoas também têm outras doenças sendo desenvolvidas paralelas à Covid-19. Nesse contexto, então, o que nós podemos esperar nos próximos dias? Veja, Ney, certamente a gente vai observar um aumento acentuado do número de casos e um aumento acentuado no número de pacientes graves. Em média, do início dos sintomas até o desenvolvimento dos quadros mais severos, é um intervalo de 11 dias. Então, nós estamos no princípio aqui, no país, no princípio da crise, e a gente espera que daqui 2 ou 3 semanas o número de casos venha a crescer e o número de casos graves, concomitantemente a isso, também. Ou seja, nós vamos ter inevitavelmente mortes decorrentes da Covid-19. Certamente, certamente. Isso é inevitável, inevitável. Por isso, a questão do que a população pode fazer é uma questão meramente de conscientização, né? As pessoas precisam respeitar essa necessidade de ficar nas suas residências nesse momento. Fiquem nas suas casas. Essa é a melhor recomendação, é a melhor coisa que alguém pode fazer, né? É respeitar a si próprio, respeitar os familiares e a comunidade. Doutor, quem mais vai sofrer com a doença? As pessoas que têm dificuldades respiratórias, por exemplo, vão sofrer mais do que as outras? As pessoas que têm problemas cardíacos por conta das dificuldades respiratórias também estão mais suscetíveis ao risco de morte? O fator de risco de maior gravidade são as pessoas que sofrem de hipertensão arterial, né? Fora isso, os diabéticos, as pessoas que sofrem de doenças cardíacas também são um grupo de risco. Agora, mesmo os indivíduos adultos mais jovens, adolescentes, eles também têm os seus riscos. Ninguém está imune a isso. Talvez o grupo de menor ocorrência de gravidade não é, talvez, certamente, são as crianças, né? Agora, o restante da população está sob risco. O jovem não deve imaginar que ele está protegido dessa doença. Não está. Então é melhor evitar as baladas, né? Certamente, certamente. E a gente sabe que existe aquele grupo de pessoas que possuem o vírus no seu organismo e estão sem sintomas. São os portadores assintomáticos. Essas pessoas estão disseminando o vírus na comunidade. Então, consciência, essa é a recomendação que a gente pode dar para as pessoas. O Ministério da Saúde, doutor, falou que nós vamos ter 20 semanas difíceis, ou seja, eles falaram em 4 meses. Nenhum país para 4 meses, isso é impossível, né? Talvez seja necessário. Em guerras, os países param durante anos. A situação é muito complicada. Mas, lógico que
Se fala inicialmente de um período de isolamento de 15, 30 dias, o que a economia ainda consegue absorver, né? Porque os impactos para a economia são muito severos. E a minha dúvida em relação ao coronavírus e em relação a esse tipo de coronavírus, para ser mais exato, e a Covid-19, que é a doença, eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte: o processo de infecção, ele é tão rápido quanto realmente as simulações demonstram? Ou seja, o simples fato de eu ter entrado numa sala onde tem alguém com a Covid-19 faz com que eu já fique automaticamente contaminado por ela? Não funciona dessa maneira. Para ocorrer a transmissão da doença, é necessário um indivíduo doente naquele ambiente e é necessário um contato próximo ou um contato com alguma superfície em que esse indivíduo tossiu, espirrou e eliminou e deixou o vírus depositado naquela superfície. Para reforçar esse dado, saiu ontem um estudo numa das principais revistas de ciência do mundo, demonstrando que o vírus permanece por 24 horas viável em superfícies plásticas e aço inoxidável. Então, a maçaneta da porta é um dos locais de maior risco, né? Então, o indivíduo está com coriza, o nariz está escorrendo, ele coça o nariz, não higienizou as mãos, vai e toca naquela superfície, ele depositou o vírus naquela superfície. O próximo indivíduo que não tem a doença toca naquela superfície e invariavelmente as pessoas, isso é inevitável, levam as mãos aos olhos, ao nariz, aí se inicia um processo. Então, o correto realmente é, em primeiro lugar, quem está doente, usar uma máscara para não tossir em ambiente público. Se não estiver com a máscara, fazer esse ato de tossir dentro aqui da parte interna do cotovelo, para que retenha o máximo possível de gotículas, eu imagino. E quem não está doente, que procure se manter saudável da forma mais adequada, que é higienizando constantemente as mãos. Seria isso? Veja, quem está doente precisa ficar ou em casa ou, se o quadro é mais grave, no hospital. Esse indivíduo precisa ficar em isolamento. Por quanto tempo, doutor? 14 dias. É o suficiente? 14 dias. Porque nem todos vão desenvolver quadros graves da doença, né? Nem todos vão desenvolver, mas a eliminação do vírus pode persistir mesmo que o indivíduo já tenha se recuperado clinicamente, mesmo que ele não tenha mais sintomas, ele ainda pode eliminar o vírus. Agora, em 14 dias, cessa isso? Isso é a média, isso é baseado nos mais importantes estudos que foi realizado na China, num grande número de pacientes que acabaram internando, e se observou que a média da eliminação é em torno de 14 dias. Existem alguns indivíduos que eliminaram o vírus por mais tempo, 37 dias. Mas se a gente extrapolar, a coisa vira um pânico total. Não é o caso. A média é 2 semanas. Essa é a recomendação. Né? O indivíduo começou a ter sintomas, ele deve buscar a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS. Né? Ali vai ser avaliado, vai ser triado e direcionado para um ou outro serviço ou para casa. Se for para casa, fica em casa, respeita o seu isolamento, deixa o ar circular no ambiente, use máscara dentro de casa para evitar o contágio com outras pessoas, né? Higiene das mãos constantemente e 14 dias isolado. Doutor, em relação aos, como eu posso dizer, sintomas mais graves, né? O que vai acontecer com pacientes comuns com uma boa resistência? Eles vão ter que tipo de reação? Dor de cabeça, dor de garganta, dificuldade respiratória? Quais são os sintomas? Bem, o principal sintoma é a febre. A febre junto com sintomas gripais. Parece uma gripe, realmente parece uma gripe. O indivíduo tem desconforto na garganta, o nariz escorre,
pode ter tosse e, nos casos mais graves, falta de ar. Esse é o sintoma de alerta. Falta de ar necessariamente precisa de uma avaliação médica com brevidade. Doutor, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui e deixo a TV aberta ao senhor e aos demais profissionais de saúde que queiram nos informar sobre os quadros que vão se desenvolver daqui para frente. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.